ele fica revoltado, ele para de fazer o que ele está fazendo por causa da crítica. É por isso que o jovem rico, a Bíblia diz que teve um jovem em Mateus, se não me engano, Mateus capítulo 18, sabe, ele chega para Jesus e fala assim: mestre, Lucas 18, ele chega assim: mestre, bom mestre. Jesus falou para ele assim: por que você me chama bom? Não é? Ninguém é bom senão um que é o Pai, se nenhum que é Deus. Jesus sabia que ele e o Pai eram a mesma pessoa, mas Jesus não permitiu aquele elogio, porque quem vive consciente, igreja, ele não depende de elogios, não. Quem vive na consciência, igreja, dos seus direitos no reino, ele não precisa que o vento sopre a favor dele, aleluia, porque ele caminha na consciência da provisão, aleluia. O reino de Deus é um reino que acrescenta, e ele está acrescentando o tempo todo. Igreja, quando a pessoa ela está na posição correta, que é uma posição de justiça, aleluia, ela verba o acréscimo desse reino. Então Jesus falou para ele: não, ninguém é bom senão um que é Deus. Jesus não permitiu que chamasse ele de bom, porque Jesus não permitiu que ninguém governava. Sabe por que ser assim daqui dali? Era a alma ia gostar, a alma ia aquela coisa, a alma ia dizer: nossa, ele chamou de bom. A alma é sério. Igreja, porque estás a atrapalhar muitos filhos de Deus. Igreja, não é porque eles não oram, não é porque eles não caminham, não é porque eles não são herdeiros, mas é porque eles têm dado liberdade demais para a alma. Eles têm permitido a alma, igreja, guiar eles, levar eles. E a Bíblia diz que nós temos que ser guiados pelo Espírito, porque a Bíblia diz no livro de João, aleluia, João capítulo 16, versículo número 13, aleluia, versículo número 12 em diante, Jesus falou assim: mas o Espírito da verdade, ao qual virá em meu nome, olha, quando ele vier, ele vos guiará na verdade, vai falar na verdade, porque ele não vai falar de si mesmo, mas ele vai falar de tudo que ele viu e ouviu. Aleluia. É guiado pelo Espírito, sabe, não é pela alma, não é pela emoção, não é pela necessidade, mas é pelo Espírito. Aleluia. É pelo Espírito. Eu não oro a partir da mente de falta. Eu tenho encontrado com pessoas que às vezes eles chegam assim: um apóstolo está assim, aquilo outro, eu vou desistir por causa disso, que eu já pelejei, já orei tanto. Eu digo assim: querido, você vai desistir daquilo que já é seu, daquilo que já foi concedido a você. E ali eu disse: eu vou provar para você o que a Bíblia está provando, o que já está pronto, e falamos aquilo do mundo do Espírito. O mundo do Espírito é um mundo que estás pronto, estás realizado. É como você acha que está faltando alguma coisa para você? Você acha que está faltando alguma coisa para você? A Bíblia te chama de completo. A Bíblia te chama de perfeito nele. Todo filho de Deus, ele é completo, ele é perfeito nele. Está em Colossenses 2, versículo 10. Somos perfeitos. Mas e por que eu vivo como se tivesse em falta, apóstolo? Por que eu vivo como se eu tivesse, sabe, como se eu fosse perseguido por todo mundo? Por que eu vivo situações que não eram? Queridos, a alma, ela precisa ser ensinada. É por isso que o apóstolo João, ele dizia para o presbítero Gaio, na terceira epístola de João, ele dizia assim: eu oro a Deus, para que você descubra o quão próspero é a tua alma. Você vê que a alma ela tem, a alma ela também tem, mas a alma ela é aquela parte, igreja, que parece que esquece. Por isso que quando nós olhamos o livro de Salmos, nós vemos Davi o tempo todo gritando para a alma: aquieta-te, ó minha alma. Por que tu te perturba dentro de mim? Por que você fica perturbado dentro de mim? Aliás, Davi governando sobre a alma dele. Davi governando sobre a alma,
Davi sabia que se ele não fizesse isso, ele poderia viver situações terríveis por causa da alma. Mas ele estava sempre lembrando a alma, igreja, dos feitos, da provisão em favor dele. Por que te perturba dentro de mim? Olha que interessante. Sabe, é preciso estarmos conscientes. Por isso que Jesus disse: vigie comigo. Vigie comigo. A vigilância, ela não é fora. Às vezes nós perdemos tempo vigiando fora. Nós perdemos tempo trancando a porta da casa. Sabe, igreja, colocando uma fechadura bem fechada na porta da casa. Não é para não entrar um ladrão, mas dentro da mente está dizendo isso. Aí vai para o canto e lá: será que não entrou nenhum ladrão na minha casa? Olha, interessante. Eles trocam a porta da casa, põem algo bem reforçado, mas quando está num determinado lugar, está lá dizendo: será que não entrou um ladrão lá? Eu estou com medo que vai entrar um ladrão na minha casa. Pois o ladrão acaba entrando. Porque antes do ladrão entrar na casa, primeiro o ladrão entrou na mente. Nada acontece fora sem primeiro acontecer dentro. Nada acontece fora sem primeiro acontecer dentro. Ninguém muda nada fora sem antes mudar nada, sem mudar dentro. Ninguém sustenta nada fora sem antes sustentar dentro. E uma das coisas que o reino de Deus nos ensina, igreja, é procurar ter estrutura. É ter estrutura. Porque quando o filho ele não tem estrutura, ele pode até orar por mais. Mas o problema não é orar por mais. O problema é que o que está sendo permitido está escorrendo pelos dedos igual água. Porque não tem estrutura para manter. Não tem estrutura para sustentar. E aí ele fala: acho que eu tenho que orar mais. 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 Não é sobre mais oração. É o filho. A Bíblia diz que não é no muito orar, não é no muito falar, que somos abençoados. Nós fomos abençoados antes da fundação do mundo. Aleluia. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Aleluia. Você não foi escolhido, não foi de agora. Foi antes da fundação do mundo. Está lá em Efésios. Está lá em Efésios. A Bíblia diz que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. É a nossa identidade. Escolhido. Você precisa todos os dias andar na consciência da sua identidade correta. Porque tem a identidade correta e a identidade errada. Quando você diz eu sou filho, é a identidade correta. Eu sou escolhido, eu sou luz do mundo, sou sal da terra, é a identidade correta. Mas quando você diz eu sou um fracassado, é a identidade errada. E o reino só se manifesta quando a identidade está alinhada. Aleluia. Com o princípio do reino. É por isso que Jesus, ele faz isso. Ele governa sobre a sua alma. Ele governou sobre a sua alma. Ele identificou aquela tristeza, identificou aquela angústia, e ele impediu que ela governasse sobre a alma dele. Impediu que ela tivesse autoridade. Aleluia. Impediu que ela tivesse autoridade. Sabe, às vezes há pessoas que ele ainda não compreendeu como é esse funcionamento do reino. Mas o reino, ele não funciona colocando pessoa na prova, no sofrimento. A prova do reino é a permissão de que ela tenha algo e mostre governo naquilo que ela tem. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito ele governa. Às vezes o reino está observando uma pessoa no pouco, e ela vai lá, pega e come aquele pouco que chegou para ela mostrar gratidão, que chegou para ela mostrar governo, que chegou para ela praticar o princípio. Ela foi lá e comeu aquilo. Ela comeu a semente. Semente ninguém se come. Ela não apresenta governo. Igreja, e quando não apresenta governo, quando não apresenta estrutura, ainda que oramos, não vai se adiantar. Continuaremos vivendo aquele mesmo nível, aquelas mesmas situações.
sabe, é tempo de despertar, porque nascemos, sabe, nós fomos destinados a esse território chamado terra. O céu é a nossa origem, mas a terra é o território a qual fomos mandados. E enquanto aqui estivermos, devemos aprender a reinar e governar pelos céus. Aleluia. Devemos representar o reino a qual nós fomos enviados para representar. E nós não representamos o reino se nós, igreja, não despertar em nós a consciência de governador, a consciência de reino. Aleluia. Nós não governamos. Pelo contrário, acabaremos sendo governados pelos demônios. Se você olhar nos dias de hoje, você vê muitas pessoas sendo governadas por demônios. Você vê pessoas sendo governadas por Satanás. É por isso que, sabe, e uma coisa, e ele tem enganado muitos, porque, sabe, igreja, o ataque dele, o maior ataque dele não é no bolso das pessoas, sabe? Não é no bolso. O maior ataque de Satanás não é no casamento, o maior ataque dele não é a igreja no trabalho, não é no salário, não é nos bens materiais. O maior ataque dele é na consciência de uma pessoa. Porque ele ataca a consciência. Segundo Coríntios 4,4, a Bíblia disse lá que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça neles a luz do Evangelho, e eles vejam que eles é a imagem de Deus. Mas ele rouba, ele pega aqui, ele tira a consciência de uma identidade correta e convence aquela pessoa, aquele filho, de que ele é um falho. Espírito não falha, querido. O Espírito não falha. No Espírito não tem falha, no Espírito não tem fraqueza, no Espírito não tem medo, no Espírito não tem angústia, no Espírito não tem escassez, no Espírito não tem doença, no Espírito, igreja, não tem depressão, não tem. O Espírito é completo, nada falta no Espírito. Aleluia. E é por isso que Jesus vai e começa a chamar a atenção desses discípulos. Fala para eles. Quando encontra eles dormindo, aí fala para eles: então vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? O sono governou eles. O sono governou eles. Olha que algo terrível. Foram governados pelo sono. Cuidado, procure identificar aquilo que de repente está a governar. Não permita que nada governe você, mas você tem que ser alguém que governa, viver como alguém que governa sobre tudo, governa sobre circunstâncias, governe sobre situações. Amém, igreja? Amém. E vamos finalizar aqui. Olha, essa semana eu tive num culto lá no Povoado, e eu vi os irmãos, estávamos dando um ensino, sabe, do Espírito Santo para esses irmãos. E os irmãos ali, amém, amém, amém. Porque Jesus falou que aquele que tem, lhe será dado e terá em abundância. Ele não especificou que era só bênção, porque não é só bênção que cresce, medo também cresce. Não é só trigo que cresce, joio também cresce. Ele provou isso para nós na parábola do trigo e do joio. Não é só o amor que cresce, a maldade também cresce. Mateus 24:12, a iniquidade também cresce. E aí ensinamos, e aí estava o tempo querendo chover, terminamos ali o culto, fomos jantar, esses irmãos